Dando continuidade aqui ao conteúdo da apostila, agora nós vamos ver o conteúdo de variáveis barra identificadores. Né? A gente vai ver que na parte prática, quando a gente fala variáveis e identificadores, eles são a mesma situação para a parte prática, né? Mas ele tem uma diferença em relação ao conceito, tá? Uma variável num algoritmo, num programa, né, numa linguagem de programação, ela tem o intuito, né, o principal objetivo da gente guardar uma informação. Mas como o próprio nome diz aqui, né, variável, essa informação ela pode mudar. Como pode mudar? Pode mudar ao decorrer da lógica que a gente está programando, pode iniciar com um valor e de repente a gente usar esse valor até o fim da lógica de programação. Pode ser usada para facilitar alguns cálculos, a gente vai ver também na prática, né? Então, o intuito de variável é esse, ele é uma área de armazenamento em memória no computador, então quando a gente declara, a gente coloca uma variável, o computador ele separa uma partezinha de memória lá para armazenar esse valor, e esse valor vai poder ser alterado conforme a lógica que a gente está programando, tá? E para a gente criar uma variável num programa, num algoritmo, a gente precisa estudar a formação de identificadores. Tá? Então, o identificador nada mais é do que uma própria variável que a gente dá nome, e esse nome ele tem algumas regras para seguir. Tá? Algumas regras, elas são, do jeito que está aqui, né, elas são exatamente regras, ou seja, tem que ser seguidas, elas são rígidas, e as outras são, digamos, boas práticas. Né? Então, aqui eu separei. Então, os 3 primeiros itens, ela quer dizer regra. Tá? É seguido de regra, então tem que seguir exatamente o que está aqui. Né? Elas englobam as 3 ao mesmo tempo, e eu vou explicar isso na prática. Na prática não, um exemplo aqui depois. Já esses itens aqui para baixo, ou seja, o D e o E, eles são ditos como as boas práticas de programação, boa prática de algoritmo, né? Não que seja a regra, mas ela diz respeito à parte aqui de usar preferencialmente para vocês irem se acostumando, né? Podemos dizer assim. Então, o ABC aqui, os itens, né, são regras efetivas, e aqui o D e E são questões de boas práticas, né? O que é uma separação, então, de variável, identificador e fazer a declaração? Aqui eu coloquei como sintaxe. Sintaxe, pessoal, é um exemplo bem genérico, tá? A forma que a gente coloca aqui, sintaxe, quer dizer, um exemplo genérico. Então, o que é aqui? Lista de variáveis, ou seja, pode ter uma de uma variável, e depois a gente coloca o tipo dela. A gente viu aqui anteriormente os tipos primitivos, né? Inteiro, real, caractere ou texto, e o tipo lógico. Esse daqui são os tipos primitivos que a gente vai colocar o tipo da informação para uma variável, para o identificador. Então, aqui temos alguns exemplos. Né? Se eu fosse armazenar um tipo, uma informação do tipo ano, né? Que tipo seria? Inteiro. Vamos pensar assim, ó, a gente está no ano 2021. Se fosse 1900, 2020, 2000, né, 2050, não importa. Essa informação, ela é do tipo inteiro, porque a gente não vai colocar uma informação, que ano que você está? Ano 2021 e meio. Né? Já viram um ano pela metade? Não. E da mesma forma, um dia, né, dia do mês, então dia 2, 3, 5, 28, 29. Uma conta, não é conta corrente, tá? É uma conta, uma variável qualquer, um conteúdo qualquer, desde que a gente coloque realmente com números inteiros. Mesma coisa com uma soma, desde que a gente só use números inteiros. Tá? Então, são exemplos, assim, de identificador para um tipo inteiro. Já para o tipo caractere, né? Então, aqui a gente usa caractere ou texto, né, como eu falei anteriormente, apenas um deles está bom. Né, quiserem acostumar a usar o caractere apenas, para mim está ok. Qual informação? Nome. Qualquer nome, nome de pessoa, nome de rua, nome de estado, nome de cidade, qualquer nome já seria caractere. Por que, professor, caractere? Vamos pensar o seguinte. O meu nome, né, Rony, vai letra. Né?
eu consigo dizer que o nome de uma pessoa é do tipo inteiro? Sim ou não? Não. Não, né? Uhum. Pensa Porque não assim, caracteriza ele, né? Um caráter seria o que caracteriza aquele indivíduo, pessoa ou certame, né? exatamente. Vamos pensar assim, o nome ele vai letra, então não vai números, né? Senão cada um teria que chamar um número, né? Eu chamar 2, o Malisson chamar 55, assim por diante. Então o nome vai letra. Então o que acontece? Ele vai ser do tipo caractere, né? Cidade, bairro, e-mail, toda informação que a gente pensa assim, informação vai letra. Então você vai colocar ela do tipo caractere. Na informação em si, vai um caractere especial, como o e-mail, né? Vai o arroba. Então tem que ser caractere. Não posso encaixar ela como inteiro, nem como real. Tá? Aqui mais alguns exemplos. Média, underline, notas. Média, underline, notas, ela, por ser média, ela já tem que ser do tipo real. Tá? Depois a gente vai ver isso um pouco na prática. Um exemplo lá, a média entre 2, falando em notas, né? Entre 10 e 9, a média vai dar 9,5, né? Média de duas notas. Um peso, vamos pensar assim, professor, mas o peso, ele pode ser inteiro, exatamente. O fato de poder ser inteiro não significa que eu vou colocar ele como inteiro, tá? Somente vou colocar uma informação do tipo inteiro se não tiver possibilidade de ser do tipo real, tá? Um exemplo, peso 70 quilos e meio, ou peso 0,5 quilos, peso 1,5 kg. Toda informação que for numérica e ela tem a possibilidade de ser número com vírgula, ela tem que ser do tipo real. Tá? Que eu coloquei dólar, mas poderia ser valor monetário, salário, desconto, valor de nota fiscal. Toda informação do tipo real, tá? Ela vai a gente coloca ela quando a informação precisar ser número com vírgula, tá? Vou colocar aqui nos resumos alguns exemplos. Né? Então, Então, o real em si, professor, poderia ser o número com vírgula. Nada isso, mais justo. exatamente, número com vírgula. Se o número não tem a possibilidade de forma alguma de número com vírgula, a gente coloca ela como inteiro. Tá? Inteiro, né? Isso. Vou colocar aqui uns exemplos. Tentar resumir primeiro aqui como que as regras de identificadores, né? Primeiro, começar por letra. Pode, podem ter na sequência letras, números ou o underline. Tá? O único caractere permitido no identificador é o underline. Tá? Vou deixar aqui somente as regras, como eu citei aqui anteriormente. Esse daqui, esse daqui e esse daqui são regras. Tá? Aqui, vamos dizer assim, como são boas práticas, depois eu vou falando mais, quando a gente chegar no momento oportuno, vou falando mais um pouco sobre essas boas práticas aqui. Mas de regra, são essas daqui. Tá? Dessas três aqui, eu resumi nessas duas. Primeira regra, tem que começar por letra. Segunda, pode ter na sequência, ou seja, depois dessa letra, outras letras, números ou o underline. Tá? Professor, mas se tiver um espaço, o espaço é considerado um caractere especial. Tá? Se for um espaço, você deve utilizar ou o underline ou ele não é um identificador válido. Aqui eu vou citar algumas situações para vocês. Eu vou pedir para vocês me falarem se é um caractere, um identificador válido ou não, tá? Vou só criar umas situações aqui.
de folha já, tá aparecendo nosso resuminho. Isso daqui, se eu tivesse em sala, pessoal, eu ia também colocando no quadro na hora, né? E vocês iam me falar depois se estaria certo com base nessas regras ou não. Eu vou colocar só mais um aqui. Somente nome. Então, resumindo aqui essas regras, depois eu vou complementar elas, porque com base nessas respostas aqui, a gente vai precisar colocar mais uma, tá? Então, eu gostaria da participação de vocês para me dizer se ela é válido ou não. Os que forem válidos, a gente vai marcar ele como um X. Tá? Então, com base nessas regrinhas aqui que eu falei, um identificador válido. Para essa primeira alternativa, eu tenho um cifrão, depois salário. Esse daqui é um identificador válido, sim ou não? Não. Não é. Alguém discorda? Não. Então, todos concordam que não é identificador válido. Né? Primeiro, ele não começa por letra. Tá? Só pode participar pelo chat também. Né? Não começa por letra. Então, já fura uma regra aqui. E a outra, né, que eu falei anteriormente, só pode ter o único caractere especial, o underline. Mas ele precisa vir depois da primeira letra. Tá? Então, nesse caso aqui, ele não é válido. Para esse daqui, nome, espaço, pessoa. É válido, sim ou não? Não, porque tem... Não, peraí, sim. Sim? Alguém acha que não? Não, porque falta underline, ele não pode ter espaço. Exatamente. Não porque falta o underline, tá? Eu falei anteriormente... Tá certo, né, eu não tô vendo. Eu não vi ali o espaço. falei anteriormente, pessoal, que o espaço ele é considerado um caractere especial. Um caractere em branco. Não é nem nulo, é nem branco. Então, para ser válido, eu teria que estar assim. Desse jeito aqui, né, vou colocar até mais um espaço aqui, talvez a gente enxerga bem. Ó, é um espaço só, ele não é válido justamente porque tem um espaço, tá? Então, esse aqui Eu também não tô é com válido. óculos aqui e ainda não enxerguei ali, professor. Não tá tudo junto. Vou tentar deixar Mas com não dois ia valer espaços. também Tá? não ia valer também porque não tá com underline também, né? Não seria tudo junto também. Isso, exatamente. Tudo junto não vale também, né, professor? Tudo junto vale. Vale? Vou dar uns exemplos aqui. Sim. Ah, por isso eu tava... a tela do celular já é grandona, Então, né? você tá com o celular, né? E por isso, bem lembrado até. Então, aqui, ó, Eu outra errei mesmo. situação. Salário bruto, o que vocês acham? Ele é válido, sim ou não? Não. Não Não também. é. Por quê? Tá com Por causa espaço. do espaço. Espaço. Né? Pode E, o acento, professor? Na Agora palavra? tá exatamente o que eu ia espação. falar. E também não pode ter acento, tá? Ah, Isso daqui, para nós, em programação, ele é considerado um caractere especial. Tá? Toda letra com acento ou cedilha, ele é considerado um caractere especial. Tá? Eu vou colocar aqui... Então não pode. Exatamente. Ah, Vou colocar aqui, sem acento. maravilha. Acrescentar, tá? Então, tem que ser letras, seja elas maiúsculas ou minúsculas, que não utilizem acento, né? Eu citei do cedilha, mas o cedilha ele é mais comum no nosso idioma, né? Mas tem alguns outros idiomas que tem alguns caracteres diferentes que usam letra, por exemplo, a trema a gente deixou de usar, né? O tio, ele nem é considerado acento, ele é considerado um símbolo. Então, toda letra que vai alguma coisa diferente das letras que a gente está acostumado no alfabeto, maiúsculo e minúsculo, ele é inválido também. Tá? O professor Efren que vai adorar depois de nós fazer um texto aí de programação, fazer um texto de português para ele. Sem ser cedilha, sem nada.
É que ele não sabe, mas eu acostumei e é comum escrever palavras e esquecer do acento, esquecer cedilha, porque a gente costuma programar e não tem isso, sabe? Então, pode ser que em algum momento vocês vão sentir falta disso também. Agora, olhando essa daqui. Somente a letra A, maiúsculo, ele é o identificador válido? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. 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 A maioria diz sim, né? Ele é válido sim, pessoal, porque a primeira regra deve começar por letra. Essa daqui. Depois aqui eu falei podem, ou seja, podem ter na sequência letras, números ou underline. Isso significa que podem, não significa que eu devo ter na sequência outra letra, outro número ou underline, tá? Então o pensamento que vocês têm, pela lógica, está correto. O A, ele é um identificador válido, então eu já marco que ele é válido. Tá? Somente o A, qualquer letra, ele é o identificador válido, seja maiúsculo ou minúsculo. Digamos que para a boa prática, que eu citei aqui um pouquinho, né? Essa daqui da letra E deve possuir nomes que lembrem o conteúdo que representam. Então, digamos, se eu faço uma variável identificador chamado A, eu não consigo identificar assim o que ele representa. Se é um salário, se é o nome de uma pessoa, se é uma conta, né? Se é uma média, assim por diante. Mas, por regra, olhando somente a regra, ele é válido. Ok? Agora, do jeito que está aqui, BXA, o que vocês acham? É válido sim ou não? Sim. 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 Alguém discorda? É igual Eu aquele discordo, professor. O Milton diz que não. Eu acho que não, porque ele não está sendo específico. Está sendo dado 3 letras. Certo. Vamos analisar pelas regras, então. Eu acho que, pela regra, então, também só o A também não ia representar. Então, ele Exatamente. representa sim. Uhum. A mesma analogia. Primeiro, Mesma começar por analogia. letra, né? Sim. Sem acento. Depois, pode ter na sequência letras, números ou o underline. Eu vou colocar mais um aqui também. Para ficar claro. Então, pela regra, ele atinge, ele tem os dois itens atingidos, tá? Mas ele não é uma boa prática. A primeira, por essa aqui, devem possuir nomes que lembram o conteúdo, né? E também essa boa prática aqui, ela fura, né? Porque deve, preferencialmente, usar letras em maiúsculo. Então, ela fere essas duas boas práticas aqui. Mas, pela regra, ele é válido. Começa por letra? Sim, tem o B. Pode ter na sequência as letras, números, underline? Tem o X e o A, minúsculo. São letras, né? Não tem acento. Então, pelas regras, esse é válido também. Tá? Por que eu costumo passar esses exemplos para vocês aqui, vocês me dizendo, né, se está certo ou não, e por isso que eu gosto da participação de vocês. Justamente porque, em alguns momentos, né, vocês vão parar para pensar, para usar essas regras aqui. Tá? Isso daqui é regra identificador. É diferente quando a gente estiver usando na prática, que daí a gente vai precisar desse daqui, boas práticas. Tá? Vamos para o próximo. Endereço com cedilha. Não tem espaço, né? Ele é válido, sim ou não? Não. 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 Muito bem. Alguém vai discordar aqui? Sim. Sim, o professor Efraim. O professor é feio, provavelmente, né? Então, esse aqui, pessoal, realmente não é válido devido ao cedilha, tá? Como eu falei, o cedilha também é um caractere especial para nós. Outros idiomas, eles têm, né, algumas mais letras que a gente não usa com acento, então são caracteres especiais. Então, eu falei, letras sem acento, sem cedilha, tá? A gente usar nessas regras de variáveis identificador. Hein, professor, uma perguntinha. A letra, ela pode, tanto faz se ela começar com maiúscula ou minúscula? Tanto também? faz. Em termos de regra, sim. Tanto faz. Beleza. Tá? Também não é uma boa prática, mas em termos de regra é válido. Tá? Vale, né? Vamos lá, então. Essa palavra aqui, teste, ele é um identificador válido, sim ou não? Sim. Sim. Né? Então, começa por letra, depois tem letras, né? Não tem
caractere especial, não tem acento, né? Então ele é válido. Muito bem. Isso aqui é válido também. Professor, só um pitaco aí, ia ser legal se, por exemplo, você colocasse ali um exemplo com alguns números, né? Alguns caracteres, daí a gente também tem uma ideinha. Eu vou colocar aqui, ó. Já está num espaço aqui reservado para isso, tá? Mais 3, 4 exemplos. Esse daqui, nome underline professor, é válido, sim ou não? Sim. Alguém discorda? Eu concordo com ele, é válido. Muito bem, ele é válido, né? Começa por letra, tem letras na sequência, né? Tem um caractere especial aqui, que esse caractere especial é o underline, portanto, válido, né? E atende todas as regras que a gente citou aqui. Né? Então, ele é válido, sim. Por que especificamente o underline, professor? Tem alguma regra específica, certinha? Eu posso dizer que não regra, mas ele tem uma explicação. Tá? 2 pontos? Exatamente. A maioria, para não dizer todos, mas a grande maioria dos outros símbolos, ele é utilizado na programação para outra situação. Tá? A gente citou em umas aulas atrás, por que a gente não vai usar o x na multiplicação? Não vai usar o ponto na multiplicação. Assim como a barra, a gente não... Aliás, a barra não. Aquele 2 pontos, né, a gente não vai utilizar também. Né? Isso. Porque alguns desses símbolos que eu citei, ele é utilizado para outra situação. Né? Aí, por exemplo, sinal de mais, sinal de menos, ele é utilizado nas operações. Então, a linguagem que a gente estuda, ou qualquer outra, ela tem os símbolos que a gente não pode utilizar nas variáveis e, normalmente, a grande maioria que eu conheço, né, o underline é possível para a declaração de variáveis. Não lembro de uma linguagem até hoje que o underline não seria válido para variável, tá? Então, a gente costuma dizer que o underline é apenas um caractere especial único, válido para identificador. Seria, então, dizer que seria uma linguagem específica computacional, seria? Exatamente. Então, a gente começa no algoritmo a gente já tem a situação. Um caractere especial, único, válido é o underline, depois da primeira letra. E a gente também tem outras situações de outras linguagens que usam a mesma regra, tá? Vai acontecer. Professor, pode ser usado outro símbolo, outra coisa no lugar do underline? Para algoritmo, para as regras que a gente segue, não. Ela tem que usar o underline para ser válido. É mais questão de regra de estrutura mesmo, né? De linguagem. Não dá para a gente substituir o underline por outro. Né? Vou colocar aqui. Seria especificar no, tipo uma regra até de português, vamos dizer assim. Ela não entraria, ia ter um outro sentido, né, professor? Isso. O underline para nós é o nosso caractere amigo, tá? Tá, mais um pouquinho. Os números, professor. Lembrado. Vou colocar aqui o e-mail, vou colocar aqui o número. Vou pular outra página aqui, vamos colocar mais uns exemplos aqui. Acho que com esse exemplo ali que você deu, nós já matamos a charada, eu acho. Do bola ali. Legal.
Vou começar por essa coluna aqui que faltou, depois eu volto aqui. Essa nota aqui, pessoal, nota asterisco, ele é válido, sim ou não? Não. Não. Alguém discorda? Alguém diz que sim? Acho que não, né? Por que que não é válido? Como eu falei, um caractere especial que a gente pode usar é o underline. E uma situação específica que a gente não pode usar é porque o asterisco ele é utilizado na multiplicação, para a gente ver em algoritmo, programação, tá? A gente vai ver uns exemplos na sequência disso aí. Então, quando tiver um asterisco, ele quer dizer multiplicação para nós, tá? Então, esse aqui não é válido mesmo. Esse daqui, média nota, do jeito que está aqui, aqui não tem espaço não, tá? Ele é tudo junto. É válido pelas regras aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Concordo. Sim. Sim. Então, beleza. Então, todos concordam. Muito bem. Sim. Tem média, tem letra maiúscula, mas a letra maiúscula e Tem acento. minúscula misturada não importa. Esse não. Tá? Agora essa média aqui. Não, ele tem Não acento. tem acento. Esse não tem acento. Isso, é por causa do acento, não é válido, tá? Então, aqui, quando a gente tem acento, é considerado um caractere especial, ele não é válido. Muito bem. Esse daqui, 4 bola, é válido, sim ou não? Não, porque começa com número. Não, porque começa com número, muito bem. Ser com letra, né? Tem que ser letra. Se começar por algo diferente de letra, já não é válido. Vamos pro próximo. Esse daqui, bola underline 4, é válido, sim ou não? Esse sim. Sim, isso sim. Esse Eu sim. eu achei que não era, por causa que não é que tem que ser o número na sequência depois da letra? Ou Não. É Essas... underline, né? Isso, mas é muito bom para explicar. Essa Sim. sequência aqui, eu não preciso ter outra letra, outro número ou underline. Eu posso ter em qualquer momento, tá? Sim. não, O Posso ter certo o underline seria depois ter do a número. letra, né, professor, primeiro. Oi? A sequência seria sim ou sim a letra primeiro, né? Isso, assim, seguindo as boas práticas, Uhum. não faz sentido a gente colocar uma variável desse jeito aqui, com underline e com número no final. Mas pela regra que a gente está vendo, ele é válido. Tá? Professor, Então, posso ter o underline aqui no começo, no fim, mais de um, posso ter. Tá? Sim, pode falar. eu poderia ter colocado uma única letra, daí underline 4, ou tem que ser, que nem você fez ali, bola, underline 4? Vamos lá. Assim, Isso. é válido também. Né? Letras, começou, beleza. Pode ter underline, número ou outras letras? Sim. Tem um underline e tem um número. É válido também. Tá? Poderia, inclusive, ter outro underline. É válido. Né? Se eu quiser colocar isso aqui, tudo é válido. Né? Não, é uma boa prática. Inclusive, fica muito feio. Né? Mas ele é válido. Tá? Bola 4. Boa pergunta. Muito bem. Excelente pergunta. Essa daqui, pessoal, nome 5 prof, do jeito que está aqui, né? Não tem espaço, só já para adiantar. É válido, sim ou não? Sim. Alguém discorda? É válido também. Começa por letra, depois só tem letras, tem um número aqui, não tem espaço, tá? E desse jeito aqui é válido também. Tá? Então, pelas respostas que vocês estão me passando, né, vocês entenderam bem a questão de regras, né, de variáveis de identificador. Ela é um conteúdo bastante batido aqui, que eu vou citar para vocês, né? Tem alguns exercícios na apostila, mas tem os outros já em mente, tá? Exercícios extras. E é uma parte importante para a gente pegar para passar depois uma parte prática, tá? Então, primeiro a gente começa a trabalhar a questão de regras, né? Depois, como eu falei, essa questão aqui das boas práticas, por isso até que eu separo, tá? Aí a gente começa a trabalhar quando a gente estiver lá usando o software, né? As aulas práticas realmente, né? Entendido? Alguma pergunta? Você viu, professor, quando o pessoal participa mais, né? Os colegas aí, a gente, em si, o grupo pega mais a explicação, né?
Com E certeza, já não fica aquele bicho de 7 cabeças, né? Já fica já uma Isso. coisa mais mastigada para todos nós. Isso que é o legal. Isso que eu Com falo certeza. temos que participar. Isso aí, se tem dúvida, Certeza. pergunta, essa é a hora de perguntar. Participação é muito importante, tá?